Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar sobre uso de cartão de crédito no exterior, algumas dicas e sobre uso de aplicativos, né? Eu, eu já tive muitas experiências negativas por causa de falta de informação sobre uso de cartão no exterior, né? E eu acabei aprendendo muita coisa, então eu acho que esse vídeo é positivo para vocês. Se eu tivesse acesso antes a essas informações, eu teria evitado muito problema, né? Eu aprendi na marra mesmo essas coisas que eu compartilho aqui com vocês. A primeira coisa, mantenha um bom relacionamento com o gerente do seu banco antes de sair do exterior. Você nem conhece quem é o gerente e isso não é muito positivo, porque a gente sabe como as coisas funcionam, principalmente no Brasil, né? Então, é preciso que você tenha um bom relacionamento com o gerente, caso você precise de alguma coisa. Porque a regra é que, principalmente se a culpa for sua, né, que eles não façam nada, né? E cuidado, né? Porque se você não quiser gastar dinheiro com ligação, né, alguns bancos têm números para ligação a cobrar. Eu já precisei, já liguei, não funciona. Não funcionou de jeito nenhum. Então, se você não quiser pagar do seu próprio bolso, você vai ter que ter um pouco de paciência para usar o sistema virtual dos bancos, né? Então, por exemplo, em um dos bancos que eu tenho conta, eu já precisei. Tinha uma gerente virtual, ela era excelente e ela foi substituída por uma outra pessoa lá. Sempre que eu precisei conversar com essa pessoa por e-mail, por exemplo, eu acho mais prático e eficaz, e funcionava muito com essa outra gerente. Com esse novo gerente, ele mandava eu ligar no número da central. E o atendimento era virtual, e o título dele era Gerente Virtual. Então, assim, eu tinha sempre que implorar, ou então, né, falar que era o serviço dele, que ele tinha que fazer, né, enfim, pressionar. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu acho que é preciso que as pessoas tenham noção do que elas, né, da atuação delas, e às vezes elas não têm. Então a gente tem que dizer. Então, para vocês evitarem essas dores de cabeça, tenham um bom relacionamento com o gerente, tentem conhecer o pessoal que trabalha no banco, das áreas que vocês precisarem, né? Às vezes até do atendimento virtual, não sei. Ligue antes, converse, porque é assim que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente. E esses bancos, a maioria deles, eu tive experiência com Banco do Brasil e tal, a mesma coisa, mesmo padrão. Eles têm umas práticas muito lá da época da onça, sabe, gente? E muita burocracia. No Brasil, a burocracia, que não é uma coisa ruim, né? Na Inglaterra, a burocracia deu um pouco certo. No Brasil, interpretaram de uma maneira errada a burocracia e virou essa bagunça, principalmente no serviço público, mas não só no serviço público. Então, tem essa questão da burocracia para qualquer coisa que você tenha que fazer, né? No exterior. Então, já leve os documentos necessários. Se for preciso fazer uma procuração para alguém ir no banco, faça uma procuração. Eu fiz isso, mesmo alguém a pessoa com a procuração não conseguiu resolver o meu problema, porque houve um impedimento do banco lá, que ainda pediu que eu enviasse uma carta assinada, mesmo com a pessoa com a procuração, entendeu? Às vezes nem eles sabem dessas práticas, às vezes eles nem têm costume, né? Eles estão engajados ali para atender o pessoal que mora no Brasil e que, né, agora o pessoal que passa um tempo maior fora do país, um ano, 2 anos, ou que vive fora do Brasil, eles acabam agindo, né, como se não fosse a regra. E não é mesmo a regra, né, mas assim, eles não têm muita preparação, né? Minha experiência foi essa, praticamente. Cada hora um fala uma coisa também, no caso de uma situação de problema, né? Aí manda para um departamento, aí o departamento manda para outro, aí ninguém nunca resolve nada. Já aconteceu, pessoal, de eu ter de ir ao Brasil,
para resolver problema, porque todos os meus cartões foram bloqueados, né? Uma outra coisa, cuidado com a rede de acesso dos aplicativos no exterior, se ela é aberta ou se ela é privada, por exemplo, porque alguns aplicativos do Itaú e do Banco do Brasil, por exemplo, não funcionam com algumas redes abertas ou com algumas conexões. Então, já aconteceu de eu acessar de um lugar, não abrir. Mesmo, é claro, você não vai abrir o seu aplicativo do banco num café, né, pessoal? Também tem que ter um pouco de noção da questão da segurança. Mas quando eu mexo com essas coisas de banco, eu só abro a minha conta na minha casa, mas não onde eu moro. Mas mesmo usando a internet de casa, já aconteceu de o aplicativo não entrar. Aí eu ter que usar, por exemplo, conectar com o meu celular e aí funcionou, por exemplo, com a internet do celular, em vez de ser a internet de casa, entenderam? Então tem essa questão também. Desbloqueiem todos os cartões, todos os aplicativos antes de sair do Brasil, né? Vejam, conversem o que é necessário, documento, o que pode ser feito. Peguem cartões de outros bancos ou de outras instituições, por exemplo, Visa Travel. E mesmo assim, não estou dizendo que o cartão é a melhor forma, não, de uso de dinheiro no exterior, não é mesmo. Há outras possibilidades, conheçam essas possibilidades, né, de transferência, de alguém poder transferir para o Brasil, do Brasil para você em outro país, né? Isso é possível. Tem taxa também, tem IOF, tem tudo isso, mas pode ser uma solução às vezes mais barata do que saque no cartão, você tem que averiguar. Dependendo do cartão, da bandeira do cartão, do tipo de cartão, a taxa de saque varia, né? Então veja quais cartões você tem, quais são as vantagens e benefícios desses cartões para uso no exterior, né? Às vezes você vai sacar com você tem dois cartões e um tem a taxa de saque menor e você está usando o outro e nem sabe. Isso já aconteceu comigo, né? E uma diferença significativa de quase R$ 7 de um para o outro. Não fiquem mais de 30 dias sem acessar os aplicativos no celular, no computador, porque o sistema dos bancos, se você ficar tanto tempo sem acessar, pode bloquear a sua conta. O meu gerente já disse isso, isso já aconteceu com o aplicativo meu. E aí eu tive que passar por todo o processo para revalidação no exterior do aplicativo, escrever carta com a minha própria assinatura e mais um monte de burocracia. Então, cuidado. Cuidado também se você viaja muito, passa por vários países, porque esse fluxo tão grande essas atividades em vários países, saque toda semana ou todo dia, compra pela internet, saque num país, de repente no outro dia no outro, o banco não vê isso de uma maneira positiva, o sistema. Então ele pode bloquear o seu cartão muito rapidamente com esse excesso de transação. Então evite fazer tanta transação pelo cartão, né? Leve um pouco de dinheiro em espécie. Isso já aconteceu comigo, já tive vários cartões bloqueados por causa disso, né? Compra online, ou então por estar num país num dia, 2 dias depois está em outro, aí o sistema bloqueou meu cartão, né? Ou então o cartão foi bloqueado só para uso na internet, porque houve fraude, enfim.